passando-se uns dias, acabou chegando o dia dos namorados, e o presidente dispensou os que estavam comemorando o dia dos namorados com as suas esposas, e ele preparou um piquenique em um parque para essa mulher. Daí só foi com a Sarah e o Robert, sabendo que eles podiam ser úteis para a segurança, e contratou o Marcos para ser o fotógrafo, para ele registrar o momento. Daí eles chegaram lá, daí o Marcos estava retirando ótimas fotos lá, o presidente com sua esposa. Umas pessoas até quiseram se aproximar, só que Robert espantava quem queria se aproximar demais, dizendo que era um tempo privado só para o presidente e sua esposa, que não queria que fosse interrompido. Só que aí, no momento que Marcos estava tirando as fotos, ele começou a notar vários casais por lá, alguns bem jovens e outros já mais velhos assim, alguns que estavam fazendo declarações. Daí ele foi ver na internet e começou a perceber que isso não era só aí, mas que alguns países que não tinham a comemoração do dia do namorado estavam assim também. E ele foi ligar para os pais dele para perguntar como era que estavam, aproveitando o momento que o presidente deu uma folguinha para ele. E os pais dele disseram que estavam no momento de lazer só eles dois. E ele achou estranho porque os pais dele trabalhavam demais. Daí eles disseram que resolveram tirar um tempo de folga para eles nesse dia. Resolveram aproveitar. E daí o Marcos começou a notar que tinha alguma coisa meio estranha. E daí ele foi e falou com o presidente. E daí perguntou ao presidente se ele não notou alguma coisa meio diferente nos casais. O presidente disse que não, que é assim que os casais se comportam. E o Marcos disse que ele não achava que os casais estavam bem mais românticos hoje. Daí nesse momento, o Marcos começou a ouvir uma risada, como se alguém estivesse correndo por lá rindo, mas uma risada de leve. Daí Sarah logo se alegrou, e daí olhou para o lado, viu uma mulher bem linda mesmo. Daí correu e abraçou a Sarah. Daí Sarah gritou que estava com saudade dela. Daí não estava entendendo muito bem. Daí ela apresentou aquela mulher pro pessoal lá. Senhor presidente, primeira dama, Marcos, essa daqui é Romance. Ela é a personificação do romantismo. Daí o senhor presidente ficou tão espantado com isso, não sabia que tinha a personificação de um sentimento. Daí ele a cumprimentou e a primeira dama também. Daí quando ela foi chegar com o Robert simplesmente virou a cara. Daí ela disse: "Ah, Robert, você vive cortando meu barato. O que você esperava? Ah, você pelo menos poderia me cumprimentar, falar alguma coisa. Você sempre tá tão ranzinho assim. Você, algum dia eu acredito que você vai encontrar o amor. Vai sonhando." Daí ele pediu para ele sair de lá. O presidente deu toda a permissão, já que sabia que ele não estava muito interessado nos assuntos. E ele foi embora. Daí o Marco acabou dizendo que o dia que ele se apaixonar por alguém, ele vai fazer uma festa e soltar fogos de artifício. E o Robert disse: "Vai sonhando." Daí o Marco virou, viu que ele estava lá. E ele não disse que ele tinha ido embora. "Sim, mas você foi falar a respeito disso. E eu voltei aqui só para dizer que é quase impossível isso acontecer." E ele foi embora. Daí a Romance disse que não era para se preocupar com ele, que um dia ainda tinha esperança dele acabar mudando isso. Daí seguiram o dia, a Sarah ficou lá de guarda do presidente e Marcos continuou as fotos. Daí o dia inteiro ele percebeu que os casais realmente estavam bem felizes comemorando esse dia. Daí ele foi falar com a Romance, perguntou se ela havia feito tudo isso. Ela disse que apenas fez uma coisa que chama de exposição, que faz as pessoas colocarem para fora o que elas sentem, que todo conceito de sentimento pode fazer isso, fazer com que as pessoas exponham para fora o que elas estão sentindo dentro delas. E tudo que ela fez foi isso, ela não aumentou o romance de ninguém, nem a paixão, ela simplesmente fez com que as pessoas colocassem para fora o que elas já tinham dentro de si. E o Marcos viu, reparou, e viu que era ótimo tudo isso. E ele ficou pensando, se ela tivesse aparecido bem antes no planeta, seria bem melhor. Mas já que ela está aqui agora, as coisas parece que vão dar uma melhorada. Ela respondeu que sim, e viu que por mais que esse planeta tivesse muita gente com problemas amorosos, ainda há uma chance de haver uma grande melhora. E eles seguiram o dia fazendo várias coisas. A Sarah acompanhando o presidente com a primeira dama. Eles só caminhavam mesmo, resolveram fazer passeios hoje, depois do piquenique. E foram a alguns locais assim, bem famosos, para poder passar um momento. O Marcos só acompanhando e tirando foto de tudo. Romance estava acompanhando também meio de longe. Ela estava verificando os outros casais também que estavam por perto. E também o presidente resolveu passar num restaurante e aproveitou o tempo para poder declarar-se para a primeira dama. Depois disso eles foram para alguns outros locais. Viram muitos casais que os cumprimentaram, mas que não quiseram se aproximar do presidente porque estavam mais focados em passar o tempo juntos. E o presidente achou isso bem interessante, o que a Romance pode fazer. E ela explicou que ela faz isso em vários planetas,
Ela só coloca para a pessoa expor mais o que elas sentem por dentro. O Marcos perguntou para Romance se ela pode sentir quem é que está apaixonado por ele. Daí ela disse para o Marcos que cada coisa tem seu tempo e que ele não deveria se preocupar por enquanto com isso. Daí ele perguntou se pelo menos ele poderia saber se já tem alguém. Daí ela disse que por enquanto ainda não, mas que as coisas com o tempo vão se revelar, então não fique ansioso com nada. Daí Sarah perguntou pro Mark se ele tinha alguém em mente. Ele disse que não, além do mais que sendo um colossal, ele sabia que é raro os colossais se casarem e que provavelmente ele não poderia fazer isso. Só que Sarah disse que é raro, só que acontece de vez em quando. Então, que ele não deveria se preocupar com muita coisa. Além do mais, ela disse a mesma coisa que a Romance, que tudo tem seu tempo, que com o tempo as coisas vão se revelar e vão se encaixar. E seguiram o dia fazendo tantas coisas juntos, que eles ficaram bem mais felizes com tudo que está acontecendo. E o presidente notou que durante tanto tempo ele nunca viu acontecer nada igual. Ele ficou feliz pelo fato deles terem aparecido na Terra. E disse que foi a melhor coisa que já aconteceu desde tanto tempo nesse mundo. Daí a primeira dama concordou. E seguiram o dia, fazendo tantas coisas. E Marcos ficou pensativo sobre o fato dele ser um colossal, que talvez ele nunca viesse se casar pelo fato de sempre estar ocupado, mas ele pensou que isso seria pelo fato de ele salvar vidas e famílias. Então, por mais que ele pensasse que não viesse ter família, ele poderia salvar outras famílias. Então ele resolveu aceitar isso. Daí, Romance, percebendo que ele estava se sentindo meio triste, ela disse que as coisas podem ainda não acontecer porque ainda não está no tempo para outra pessoa. Marcos não entendeu muito bem, mas resolveu só realmente seguir com as coisas que estava fazendo, não pensar muito nisso. Daí Sarah disse que ela já sabia, não sabia? E a Romance disse que sim, só que não iria contar para ele ainda. E seguiu o dia fazendo as coisas. Depois que chegou o fim do dia, o presidente dispensou e deu uma alta quantia pelo trabalho dele, serviço. Daí, depois disso, ele resolveu ir lá no Brasil com seus pais. E viu que eles estavam já em casa fazendo um jantar romântico para eles. Daí, ele chegou só um instante, daí viu que ele estava ocupado. Só os cumprimentou e resolveu deixar uma boa quantia de dinheiro para eles ainda fazerem algumas coisas, já que ele recebeu bem do presidente. Os pais dele o cumprimentaram, agradeceram muito, e depois ele foi embora. Ele resolveu ir para o alto de um prédio, e de lá observou o pôr do sol, e resolveu dar uma checada nas redes sociais, ver como era que as coisas estavam, e viu uma nova composição daquela cantora que havia composto uma música do poema que ele escreveu para a avó dele, e viu que ela havia composto uma música inspirada no romance dos pais dela. E ele ouviu a música, deitado, e daí ficou pensando em cada letra e como era linda daquela composição. E pensou como ela tinha talento, ela era incrível em como ela conseguia compor essas músicas tão bonitas. E ficou um tempo ouvindo. E daí depois disso ele resolveu ir para sua casa nos Estados Unidos. Daí, bem na hora que ele saiu, a Romance apareceu bem lá perto de onde ele estava e disse que ela ainda não estava no tempo.